eu agradeço, viu, Alexandre? Fiquei muito feliz, né, por você aí, essa sensibilidade de lembrar aqui da nossa causa, da nossa luta, e nos incluir nessa, é, é, quer dizer, da visibilidade, né, que essa revista tem. Eu acho que é importante demais para o nosso povo, viu? Gratidão. Maravilha, nós que agradecemos, Cacique. A gente podia começar então, Cacique, você contando um pouquinho do seu povo, né? Qual a situação aí atual, onde que é a comunidade ou as comunidades, quais são as questões aí que estão sendo suscitadas e demandadas no momento, né? Apresenta para a revista mesmo, né? Para todo esse público, então, que vai ver a revista, um pouquinho do seu povo, Cacique, por favor. Bom, eu sou potiguara, pertenço a, né, sou da etnia potiguara, do litoral sul do Rio Grande do Norte. Estou, né, no território que nós denominamos Potiguara-Catu. Esse território ele compreende aproximadamente pouco mais de 40 mil hectares hoje no litoral sul do Rio Grande do Norte. É onde está a área de proteção ambiental Piquiriúna, que é a APA Piquiriúna. Estamos entre 5 municípios: Goianinha, Canguaretama, Espírito Santo, Pedro Velho e Várzea. Esses são os 5 municípios que compõem a área de proteção ambiental Piquiriúna, e no meio, exatamente no meio, está a aldeia Catu, e vive o povo potiguara Catu, ilhado por esses 5 municípios. Nosso povo, ele se estende não só compreende a extensão da APA, mas nosso território tradicionalmente ocupado, ele vai mais além. Na verdade, a APA, hoje, ela sofreu uma divisão, a nossa área, na verdade, sofreu uma divisão que foi depois da construção da BR-101, aqui no litoral sul do Rio Grande do Norte. Então, nosso povo vem da parte mais litorânea, onde as praias de Barra de Cunhaú, que é no município de Canguaretama, e Cibaúma, no município de Tibau do Sul. Essas duas praias é onde o rio Catu deságua, e lá onde meu povo está em maior concentração. E, claro, no século XVII nós fomos confinados, né, o povo potiguara, juntamente com indígenas do sertão, tapuias, fomos confinados em uma missão, que foi lá próximo do rio Deságua. Aí isso não foi muito bom, porque nosso povo começou a se distanciar um pouco da missão, né? Alguns fugiam, inclusive, de lá, e hoje, onde nós estamos, aqui na cabeça do rio, onde o rio nasce, foi um ponto que a gente encontrou para se refortalecer, porque a gente, na verdade, ocupou toda a extensão do rio, é pouco mais de 30 quilômetros a extensão que nós ocupamos do rio Catu. Então, a missão de Igramació, esse aldeamento, ele foi muito prejudicial para o povo potiguara, e lá, né, pelas proibições, pelas penas que nosso povo sofria, né, por insistir em manter a nossa cultura, né, por insistir contra a prática do cristianismo, que era muito forte naquele período, né, de imposição. Muitos indígenas foram executados, foram castigados, e a forma que eles tinham era sair do aldeamento, da missão, e seguir o rio Catu. Então, desde a nascente, que é Cibaúma, a gente vai ter Catuzinho, que hoje a cidade é chamada Vila Flor, onde é a missão, que é a missão de Gramació. Era a missão de Gramació. Gramació, na língua tupi, é acuado na moita. Olha como o nosso povo se sentia, né? Acuado como se estivesse numa moita igual preá, cercado numa moita. Então, essa missão de Gramació se tornou uma vila, né, que no caso era a Vila Flor, e a vila virou cidade. Até hoje o nome da cidade é Vila Flor. E ainda parte do meu povo mora lá, né, os derredores. No caso da minha avó, Dona Edith, minha avó materna, e parte do meu grupo familiar está ali mais próximo. E os demais do grupo familiar do Potiguara Cacique Luiz Catu se estende até a nascente do rio. No caso do meu pai e minha mãe, né, a gente mora aqui próximo à nascente, onde hoje é a maior concentração de potiguara do litoral sul do estado, é a aldeia Catu.
Então, hoje aqui está a maior concentração de potiguara. E aqui, nosso povo foi se fortalecendo, foi se reorganizando e conseguiu ficar, né, um tanto mais protegido, né, das invasões que estavam acontecendo, porque também, no século XVII, aconteceu algo muito chocante aqui no litoral, que impactou muito a nossa existência. Inclusive, muito do meu povo foi executado por esse motivo, que foi em 1645, em 16 de julho de 1645, aconteceu um morticínio no engenho Cunhaú, que eles deram como morticínio de Cunhaú. E, claro, indígenas, né, os indígenas aqui do Rio Grande do Norte levaram muito essa culpa de terem executado, né, um judeu alemão, uma tropa executado colonos dentro da capelinha lá do engenho Cunhaú, em 1645, e esses colonos foram dados como mártires. E, claro, os indígenas que estavam perdendo o território aqui no litoral, inclusive o meu povo, foi expulso de onde é o Cunhaú, expulso, e quem não saísse de lá era executado. Inclusive, o nome da cidade, ela mudou por esse motivo, que, no caso, aqui era Vila do Uruá, um molusco, que a gente é uma região litorânea. Então, e é muito próximo ao mangue. Então, meu povo sempre teve as margens do Curimataú, o rio das Curimatães, e as margens do Jacu, o rio dos Jacus, né, da ave, as margens do Cunhaú, o rio das mulheres, né, o rio Cunhaú, e as margens do rio Catu, aí também o rio Pituaçu, o rio do Pitu gigante, né, do camarão grande. Então, entre esses rios, entre o Curimataú, o Cunhaú e o Pituaçu, né, próximo a esse rio, está o engenho Cunhaú, que foi construído em cima dos esqueletos de indígenas que foram executados. Mas a história, inclusive, a historiografia oficial daqui do Rio Grande do Norte, não conta a história de Canguaretama a partir desse ponto, conta a partir do engenho, do que aconteceu no engenho, que executaram colonos, e naquele período, né, onde se encontrasse indígena, está justificado executar indígena aqui no litoral, porque eles eram assassinos de fiéis que morreram orando de joelhos ao Santíssimo Sacramento, na capelinha do engenho Cunhaú. Então, meu povo, hoje, onde é Catu, é um vale, a gente está ali, na verdade, estava protegido pela força da Mata Atlântica, né, a gente conseguiu ali se reorganizar e continuar lutando para não ser dizimado totalmente, né, que o Rio Grande do Norte chegou a ser dado como cemitério de índios por causa desses motivos da Guerra dos Bárbaros e dessa resistência que os indígenas estavam fazendo contra essas acusações que sofremos. Olha, que Canguaretama, né, em Tupi, ao pé da letra, quer dizer, região dos ossos, ou seja, lugar dos esqueletos, região dos esqueletos. E não era ossos de colonos, não, era a quantidade de ossadas de indígenas que se encontrava desde da foz, do rio Catu e do rio Cunhaú, até as áreas, né, do engenho Cunhaú, de tanto indígena que foi executado. Então, a cidade passa a ser chamada Canguaretama, a região dos ossos, dos esqueletos. E, claro, que isso para a gente pesou muito, e ficamos silenciados durante várias décadas para tentar nos reorganizarmos. O pessoal dos centros aqui próximo das cidades nos tinha um repúdio muito grande, inclusive usando um pejorativo, nos chamava de catuzeiro. Nós não éramos aceitos pelas pessoas das cidades vizinhas. Eram tidos como bicho brabo, bicho do mato e pessoas sem Deus, na verdade, né? Então, é o famoso catuzeiro, famoso para eles, para nos humilharmos. E a gente foi se reorganizando, inclusive a luta de reorganização do nosso povo, a gente voltou a lutar publicamente e cobrar que o nosso espaço de ocupação ele fosse respeitado, já mais recente, da década de 70, porque o canavial, né, a grande monocultura da cana-de-açúcar que vem dos engenhos, começou a invadir tudo, e foi derrubando a Mata Atlântica quilômetro a quilômetro, até chegar já próximo do nosso território, e a gente teve que fazer frente. Então, na década de 70, a gente fez muita frente a vários engenhos que estavam instalados aqui, e só depois de 88, da Constituição Federal, a gente começou a discutir publicamente
as políticas públicas, porque a gente tinha uma luta de repúdio, mas era um silêncio de afirmar publicamente a nossa existência no Rio Grande do Norte, por exemplo. Então, depois de 88, com a Constituição, a gente abriu um diálogo na década de 90 já, até os anos 2000. E nesse ano de 2000 a 2005, nós começamos um intercâmbio a localizar, a encontrar outros povos indígenas resistentes, além do litoral. Aí tivemos contato com Mendonças do Amarelão, em João Câmara, com caboclos em Açu, tudo aqui no Rio Grande do Norte. Então, isso a quilômetros de distância do nosso povo. A exemplo dos caboclos, estão a quase 400 quilômetros, né, de distância do povo potiguara-catu. Mesmo assim, a gente estabeleceu uma relação. E desses anos, né, da década de 70 até os anos 2000, a gente começou a se reorganizar e conversar com historiadores, pesquisadores, a ponto de que em 2005 a gente realiza a primeira audiência pública do estado do Rio Grande do Norte para falar da existência, né, dos povos indígenas, do não apagamento. Inclusive, o título da audiência pública foi Identidade Indígena no Rio Grande do Norte. Então, pela primeira vez, após todos os massacres, após o apagamento, após a historiografia oficial nos tirar do mapa de existência, após o censo do IBGE também nos tirar da pesquisa, no Rio Grande do Norte, até a década de 80, não era possível marcar o censo como indígena. Então, é uma forma de fazer um povo desaparecer. Então, tudo isso a gente se reorganizou para, em 2005, dizer publicamente que não estávamos dizimados, que o Estado brasileiro tinha que executar políticas públicas que são construídas pelo sangue do movimento indígena nacional também no Rio Grande do Norte. Considerar a nossa luta por demarcação, por educação diferenciada, nossa luta por saúde específica, por etnodesenvolvimento e, claro, a principal pauta era demarcar um território indígena dentro do Estado do Rio Grande do Norte. E que essa luta acontece até hoje. Ainda não temos uma terra indígena demarcada. Quanto à violência, né, cacique, que luta, que resistência de vocês, né? Vocês são guerreiros e guerreiras efetivamente, né? Que luta para existir, né? E para conquistar condições, né? De sobrevivência e dignidade. Você disse que o território não está demarcado ainda, né? Está em processo? Como é que é? Existe um GT fazendo o relatório, né, que é demandado pela FUNAI. Como é que está esse processo de demarcação territorial? E como é que é normalmente a relação com as comunidades que circundam ali o território? São relações difíceis, né, de violência, ainda mais quando um território não é demarcado. Isso acaba permitindo, né, mais violência dos não indígenas, das atividades capitalistas, né, extrativistas. Como é que está essa situação atual do território, da proteção do território e da luta pela demarcação? Hoje, claro, a gente entregou oficialmente documentos em 2005 à FUNAI, ao Ministério Público, aos órgãos, inclusive às universidades aqui do Rio Grande do Norte, nessa audiência pública. Mas até hoje, que a gente conseguiu avançar na política de demarcação dos territórios indígenas foi ter um GT constituído na terra vizinha ao território potiguara-catu, que inclusive já com estudo concluído, que é o GT da território Sagi, né, Sagi-Jacu. Então, esse GT já concluiu os estudos, está aguardando, né, que a terra seja declarada, né, que o relatório seja declarado e seguir para o processo de homologação. No caso do território Catu, apesar de todos os conflitos, inclusive hoje, nos dias atuais, o conflito é iminente. Eu estou num programa de proteção federal, à vida por esse motivo. Nós temos um processo judicializado, infelizmente, um processo judicializado por motivo
de que, desde que se criou um GT no Rio Grande do Norte, nos anos, se não me engano, 2014, 2015, e inclusive o GT que foi criado no Rio Grande do Norte nesses anos, né, só agora ele conclui, né, o seu relatório. Não foi possível abrir um segundo GT, porque a FUNAI começou a dar justificativa que não tinha corpo técnico para tal, para abrir um segundo GT dentro do estado do Rio Grande do Norte. E, claro, as violações que nosso território continuou sofrendo, a prioridade que nós demos ao território vizinho, né, Sagi-Jacu, foi por motivo de uma usina de cana-de-açúcar no período, tá derrubando, né, e botando o agrotóxico em cima da lavoura dos indígenas, querendo, inclusive, tinha uma empresa, né, querendo construir um resort em cima do cemitério tradicional do povo potiguara Sagi. E isso foi muito impactante, a gente fez muitas mobilizações, fomos a Brasília, o movimento indígena organizado aqui do estado, cobrar um GT para o estado, e esse GT inicialmente começou na terra Sagi. Ele conclui seus estudos, não está declarado ainda, para seguir para a questão da homologação. E aqui a gente mostrando o conflito do avanço do canavial, que vem desde a década de 70. E esse canavial vem trazendo para nosso povo, o povo potiguaracatu, grandes percas, né, grandes atrocidades. Inclusive, a gente já chegou a denunciar a consultores da Unesco, né, o que vem acontecendo no território potiguaracatu, no ano de 2014. No ano de 2014, a gente denunciou que o nosso cemitério tradicional, né, o cemitério dos Anjos, como é chamado aqui no território, porque nosso povo, né, que não aceitava, que recusava desde o período das missões do século XVII, lá de Vila Flor, de Gramació, nós recusávamos o batismo pela Igreja Católica. Mas os indígenas que recusavam o batismo pela Igreja Católica, eles não podiam ser sepultados, no caso, falecendo, nos cemitérios municipais, porque para ser sepultado, aceito para ser sepultado no cemitério municipal, tinha que ser batizado, tinha que ser cristão. E esses indígenas eram, principalmente as crianças indígenas, elas eram sepultadas num cemitério próximo aqui do nosso território, chamado Cemitério dos Anjos, que eram as criancinhas mais novas que ali, então muitas covas, né, os indígenas, apesar da maioria não ter a recusa de ser batizado pelo cristianismo no período, mas uma grande parte usava a cruz. Veja bem como a força do cristianismo era tão impactante ainda, né? Tinha a referência do cruzeiro, né, trazida da missão, tinha a referência das cruzes nas covas, tudo isso o Cemitério dos Anjos estava trazendo ali ainda como referência. Mas esse cemitério foi passado grades de máquinas, de tratores em cima, e foi plantado um canavial. A gente tentou impedir de todas as formas, mas não conseguimos. E em 2014 a gente denunciou isso à Unesco, né, o que estava acontecendo aqui no território, pedindo demarcação já, para que essas violências elas fossem combatidas ou minimizadas. E desde esse período o canavial continua avançando. O mais grave agora, por falta de demarcação e por motivo desse processo estar judicializado, né, esperando uma decisão dos ministros, é que a gente, né, começou a enfrentar mais diretamente esses canavieiros, porque eles estão derrubando áreas de Mata Atlântica, áreas milenares de coleta do nosso povo, por exemplo, a coleta da mangaba, que é pouco conhecida no Brasil, como o cupuaçu aqui no Rio Grande do Norte, né? Pouca gente conhece esse fruto e não temos aqui na nossa floresta. É a mangaba que nós temos na Mata Atlântica, que é pouca conhecida em outros ou seja, em outras regiões do Brasil. A mangaba ela é essencial para a nossa segurança alimentar, ela é parte da nossa vida, e anualmente aqui é derrubado quilômetros e quilômetros de mangabeiras por máquinas para dar espaço à monocultura da cana-de-açúcar. Esse ano nós fizemos uma frente e dizemos, olha, vocês vão derrubar, mas vão ter que passar por cima de nós, como vocês fizeram para construir o engenho Cunhaú. Vocês vão ter que moer nosso corpo com
essas pás, né, esses ferros das máquinas que vocês usam para puxar, para arrancar, para quebrar a floresta. Vamos ter que quebrar o nosso corpo também. E fizemos frente, denunciamos em vários órgãos, o Ministério Público Federal aqui do Rio Grande do Norte atuou de forma bem veemente nesses últimos anos, tem sido muito presente, e a gente conseguiu barrar várias máquinas, teve várias apreensões, canavieiros indiciados. Isso provocou uma situação muito, muito complicada, né, de conflito entre nosso povo e os canavieiros que exploram aqui o território. Mesmo assim, a gente ainda não conseguiu abrir o GT. Então, território Potiguaracatu não tem um GT iniciado, tem um processo judicializado, inclusive com conflitos eminentes, com ameaças de vida do cacique, né, e de algumas outras lideranças que enfrentam essa luta por demarcação. Temos algumas ações muito prejudicadas, né, para a nossa atuação com relação à saúde, à educação, com impasses de construção ou não de escolas indígenas ou de unidades de saúde pela terra não ser demarcada, tudo isso, a questão da segurança alimentar, ela foi comprometida em muitos mangabeiros, coletores de mangabas tradicionais pararam de ir na mata, com medo, na verdade, e com muita razão, né, de serem executados lá dentro do matagal, até porque, né, eles começaram a ver quem é que estava vendo onde eles estavam derrubando as matas, porque ele começa a derrubar de dentro para fora. Ele abre uma pequena estrada que só dá para as máquinas passarem e começa a fazer a clareira lá dentro, para que ninguém perceba, né? Quem passa numa estradinha longe não vai perceber que eles estão fazendo aquilo lá no meio. E quem é esses guardiões Potiguara que estavam fazendo e que estão fazendo esse monitoramento? Os mangabeiros, são os raizeiros, são aquelas pessoas que vão na mata, os artesãos, artesãs que vão pegar cipó, taboca, folhas, cascas, entrecascas, sementes, raízes, para utilizar para a nossa subsistência e também para a nossa medicina. Essas pessoas nos trazem a informação e a gente age imediatamente. Então, é urgente demarcar o território Potiguaracatu para que esses danos gravíssimos à nossa existência, eles sejam freados. Então, até então, não temos uma terra demarcada. Que terrível, cacique, né? Que situação difícil mesmo, né? E me diz uma coisa, cacique, primeiro, mais ou menos, qual a população da comunidade Catu e o que você acha da conjuntura atual, né, política? Bom, eu tenho ciência que para, né, vocês, populações indígenas, de certa forma, o ataque é constante desde que o europeu invadiu esse território, né? Agora, tem governos que conseguem ser ainda piores, né, como o governo passado. Surgiu aí um novo governo que instaurou o Ministério das Populações Indígenas, que tem um discurso, pelo menos, de uma certa aliança. A FUNAI passa para a presidência da Joênia, o Museu das Populações Indígenas tem uma diretora indígena. Como é que você avalia, mas ao mesmo tempo é isso, né? O Congresso Nacional quer passar o marco temporal como de trator por cima mesmo. O STF, apesar de ter votado pela inconstitucionalidade do marco temporal, agora inventou uma tal de conversa ali. A força do agro, né, do latifúndio, da monocultura é muito forte nesse país e eles dominam a política. Como é que você entende a conjuntura atual, cacique? Hoje nós estamos em mais ou menos, pouco mais de 900 pessoas no território Catu, o território Potiguara-Catu, são também pouco mais de 300 famílias, e temos nos organizado, né, para, além das questões de atendimento, né, dos governos que se passam, a gente continuar resistindo, porque, né, a política de governo
Muitas vezes, né, está muito claro, depende muito do governo que está atuando. E se a gente não resistir, nós nos fragilizamos muito. Então, imagine uma terra que está sendo atacada há décadas, né, já há séculos. Se esse povo não tem uma organização própria e de resistência, nós tínhamos já deixados, né, saído de uma... Eu sempre costumo falar isso, né, que é muito pequeno na escrita, né, numa frase, para você deixar mudar, você escreve a palavra indígena e você deixar da condição de indígena para indigente. É muito pequeno, é muito pequeno. E eu sei como é que se transforma, né, que se faz essa mutação maligna, né, de você tirar o direito do ser indígena e torná-lo indigente. Só tira a terra, tá? Você deixa sair da condição, você sai da condição de indígena e se torna indigente na beira de pistas. Hoje ninguém para ajudar um indigente que está na beira da pista pedindo esmola, pedindo um real para juntar para comprar uma lona para estar embaixo, porque ele não pode ir mais na Carnaúba, ele não pode ir mais no Paú pegar capim em Manibu, ele não pode ir mais no coqueiro pegar palha, ele não pode pegar nada de matéria-prima mais na floresta, porque a floresta foi retirada dele. Ele foi expulso dos seus locais de memórias tradicionais e só sobrou para ele os espaços que são que estão lutando entre o que é de governo, o que é terra estatal e o que é patrimônio público, ou seja, privado. Então, ele fica ali naquela transição pedindo a solidariedade de algumas pessoas que o ajudem, mas ninguém vai perguntar se ele é indígena mais. Ninguém o entende, nem o compreende, nem o reconhece mais como indígena. Ele passa a ser um indigente, e o indigente é o ribeirinho, é o quilombola, é o indígena, é o que está na cidade, o indígena que está em contexto urbano, mas que é jogado para a margem porque ele não mora em nenhum bairro nobre, nenhum bairro privilegiado dessa cidade. Esse é o indigente que está na beira das BRs, que compõem esse país. Esse indígena que passou de indígena para a condição de indigente não é mais aceito pela sociedade, é orientada as pessoas a não ajudá-lo, a dar uma migalha para que ele continue vivo e seus filhos e sua geração continue viva, porque vai condicioná-la a continuar pedindo, quer dizer, não ajude essas pessoas que pedem na beira da pista, porque você vai alimentar eles continuarem pedindo. Agora, a política pública para que ele volte para o seu território, ou seja, para entender por que o indígena passou de indígena para indigente, ela ainda está muito distante. Apesar de termos um governo hoje que, né, dialoga com os povos indígenas, que está recuperando, inclusive, né, a própria CNPI, né, que é um espaço importantíssimo de diálogo, né, do movimento indígena com o governo, de estar recuperando e criar um ministério histórico, né, que é o Ministério dos Povos Indígenas, de devolver a FUNAI, né, para os povos indígenas, né, isso aí também é histórico, sempre tivemos não indígena coordenando, né, na presidência de um órgão que é puramente, né, para a política pública indigenista, para a promoção dos direitos dos povos indígenas, e de estabelecer, né, uma relação de demarcação, de compromisso para demarcar territórios indígenas, ainda é muito pouco o que nós vemos, é muito pouco, porque enquanto algumas terras indígenas mínimas são demarcadas, enquanto os órgãos são ocupados, né, por indígenas, o Congresso Nacional consegue aprovar leis e mudar, inclusive, decisões do Ministério do Supremo, que historicamente isso não era possível. Veja bem, o governo dá espaço aos indígenas para que eles possam estar dentro desse governo construindo a política pública para os povos indígenas, mas tem um Congresso anti-indígena, que, inclusive, desrespeita decisões dos ministros, né, do Supremo. Isso para a gente é muito sério, isso para a gente é muito comprometedor, nos deixa um alerta muito grande, porque leis que podem, inclusive, impedir
como a PEC 48, né, ela pode impedir que terras indígenas no Rio Grande do Norte sejam demarcadas. Que violações como a que eu tenho falado aqui, estou falando de um povo, porque são vários povos aqui no estado, além do Potiguara, é o Tarairiú, é o Paiacu, é o próprio caboclo, que é considerado etnia aqui no Rio Grande do Norte, caboclo de Açu. Esses 4 povos, que estão divididos em aproximadamente 22 aldeias, nenhuma terra dessas é demarcada. E esses povos continuam lutando para ter seus territórios demarcados. A PEC 48 pode inviabilizar que esses territórios sejam demarcados. A gente costuma falar aqui no estado do Rio Grande do Norte que a demarcação ela já aconteceu por um processo, não pela homologação ainda, aí ela vai ter que acontecer, mas pela educação. Nós usamos o nosso conhecimento milenar de educar o nosso povo e começamos a lutar a partir dessa educação para demarcar territórios no estado. O território Potiguara-Catu, ele não está homologado, não está com GT constituído, mas tem uma escola, na verdade, 2 escolas indígenas, na década dos anos 2000, né, uma única escola indígena no Rio Grande do Norte e aqui no território Potiguara-Catu. Enquanto não reconheciam nem a nossa existência, a gente conseguiu empreitar uma luta e colocar lá, marcar uma escola como indígena no MEC, no Educacenso do MEC. Então, você abria lá e encontrava uma escola indígena em um local que nem se reconhecia a existência de um povo. Então, a demarcação, a gente costuma falar, começou pela educação, porque a gente estava lá fazendo a educação indígena e sistematizando com a educação escolar indígena dentro do território. E dentro da escola, juntamente com o corpo docente, discente, alunos no geral, e toda a comunidade, a gente travava uma luta para manter a educação diferenciada específica e gritando por demarcação. Quer dizer, é uma escola que tem uma luta política muito forte, uma luta política muito explícita, que não se desliga, né, do conhecimento ancestral e que traz, olha, a escola ela vai continuar fazendo a educação específica, diferenciada, intercultural, bilíngue, comunitária, e vai lutar para que a demarcação ela aconteça nos territórios. Eu lembro que nos anos 2000, nem aceitar a contratar professores da língua tupi, de etnohistória, de cultura, arte e cultura indígena, de jogos e brincadeiras indígenas, aqui os municípios não dialogavam conosco nesse sentido, nos ignoravam nossas solicitações. Então, nós tivemos que revezar, inclusive os professores daqui da escola são professores polivalentes, tinham que oferecer as disciplinas específicas, obrigatórias pela base comum nacional, curricular, e as disciplinas do nosso currículo específico indígena. Então, a gente se revezava sem ganhar por isso. E contamos com o apoio de colaboradores, de oficineiros, pessoas que vinham aqui fazer essa educação, mostrar que ela estava existindo, que havia uma demarcação a partir da educação. Muito bom, Cacique. A gente aqui acredita muito nesse processo de educação política mesmo, né? Epistemológica, política. Aqui, eu não sei se a gente chegou a conversar mais detalhadamente, não lembro, mas aqui a gente está num curso de educação intercultural, como esse, né, que começou ali na universidade, e aqui a gente tem 300 professores indígenas, de 31 povos diferentes, e todo mundo também nessa luta e acreditando muito nisso, né, no processo de educação como fortalecimento, né, da luta, da formação das pessoas, das crianças e de conquista manutenção de direito, né? Muito bom. Vocês têm 2 escolas, então, aí dentro do território, né? Você é professor também? Os professores são indígenas, não indígenas? Tem professor de língua tupi? Como é que é essa questão da língua? Quais são essas disciplinas que tratam mais da cultura? Explica, por favor, Cacique, um pouquinho como é que funciona essas 2 escolas indígenas. Isso, 2 escolas dentro do território, uma, ela é mantida, né, ela é Escola Municipal Indígena João Lino, essa é a primeira escola indígena do Rio Grande do Norte, a primeira que encabeçou essa luta pela educação
diferenciada, né, intercultural, bilíngue, a Escola João Lino. Entre os anos 2000 e os anos 2008, foi um período de elaboração do currículo específico dessa escola. Então, em 2008, a gente conseguiu aplicar o currículo, sendo ignorado pelo governo do estado, do período, porque não compreendia essa educação diferenciada para os povos indígenas, e sendo ignorado pelo município de Canguaretama, a qual a escola está inserida. Então, como eles não quiseram dialogar conosco, a gente resolveu implementar o currículo. Então, a gente começou com o Tupi. O Tupi havia um professor colaborador, inclusive era um formador também para os professores indígenas. O curioso é que ele era não indígena, mas tinha passado por uma formação muito boa em Tupi com o professor Eduardo Navarro, né, o professor da USP. E o Navarro, né, com o método moderno de Tupi antigo, né, colaborou muito para que a gente pudesse aqui se reorganizar junto com indígenas da Baía da Traição, do estado vizinho aqui da Paraíba, né, para que a gente pudesse implementar o bilinguismo. Então, a gente pegava como base também, né, isso foi fundamental, a experiência da escola Pedro Poti, lá da Baía da Traição, na Paraíba. Ela tem uma experiência de escola estadual indígena, a gente, aqui era experiência de escola municipal, mas contribuiu muito para a gente organizar o nosso currículo. Montamos uma grade curricular em que compreendia o bilinguismo, com base no Tupi, a etnohistória, para recontar uma história que é mal contada, a arte e cultura indígena, também como disciplina, e jogos e brincadeiras indígenas, também como disciplina, substituindo a tradicional educação física. Então, educação física, jogos e brincadeiras indígenas. Então, essa é a base, né, das disciplinas específicas que nós, naquele período, estabelecemos. E daí, nos revezamos em oferecer essa disciplina. A escola, ela se torna integral, isso foi fundamental, né, para que os alunos pudessem, né, a partir daí, cumprir com toda essa grade curricular. Eu assumi, né, por ter montado o currículo de etnohistória aqui no estado, eu assumi a disciplina. Foi um desafio muito grande, e isso em 2013, eu lembro bem, eu estive como diretor da Escola João Lino, da primeira escola indígena, e esse foi um momento muito importante, porque como diretor, eu assumi a disciplina de etnohistória, né, compunha ali a sua grade curricular, a essência dos currículos que iam ser trabalhados mensalmente, semanalmente, diariamente, e a grade anual, e também provocava, né, as instâncias para que a gente avançasse na política de educação diferenciada. Eu, estando como diretor em 2013, em 2014, consegui mobilizar, juntamente com mais lideranças indígenas, né, e lideranças fortes também do Estado, conseguimos realizar dentro da Escola João Lino, que é a primeira escola indígena do Estado, ela não tinha ainda portaria, não era reconhecida ainda como escola indígena no Rio Grande do Norte, nem no Brasil. Ela fazia educação escolar indígena e vivia essa educação escolar indígena, mas não era oficialmente reconhecida. E em 2014 a gente realiza o primeiro seminário de educação indígena do Rio Grande do Norte, dentro das dependências dessa escola. Veja bem, uma escola que não era legalizada, mas chamou todas as aldeias, chamou todos os órgãos públicos. Foi a vez também que a Unesco, né, uma assessora da Unesco, veio ao Rio Grande do Norte, representando tanto a Unesco como o MEC. Eu lembro bem o nome dela, acho que é Adélia. Ela esteve aqui conosco, acompanhou esse primeiro seminário de educação indígena, fizemos uma parceria com o IFRN Campus Canguaretama, fundamental essa parceria para a realização desse seminário. Então, o IFRN, ele contribuiu muito, inclusive abriu as portas para os indígenas, inclusive estudarem no Campus Canguaretama, e nos contribuiu com a execução desse seminário. E tivemos participação da UFRN, do Museu Câmara Cascudo e de tantos outros órgãos. Havia também uma parceria muito importante com a pesquisadora Jussara Galhardo, né, que ainda acompanha o movimento indígena. Ela criou o grupo Paraupaba, um grupo de estudos da questão indígena do Rio Grande do Norte. Inclusive, esse grupo Paraupaba contribuiu para a nossa primeira audiência pública, lá em 2005. Foi fundamental para isso. Essa audiência pública de 2014, ela trouxe à tona toda a problemática do não cumprimento da política de educação escolar indígena no Rio Grande do Norte.
porque as lideranças indígenas que vieram de suas aldeias jogaram essas problemáticas, apresentaram todos os males que a ignorar a nossa existência, ignorar a nossa cultura, a nossa prática milenar causava. E, claro, os órgãos que estavam de Estado e de municípios e instituições começaram a perceber o quanto era urgente tratar a pauta. Tratar a pauta. Esse seminário foi fundamental, porque no ano seguinte, né, pós-seminário, 2015, a gente conseguiu bater a portaria da escola João Lima. Mas nenhuma outra escola indígena no Rio Grande do Norte ainda tinha conseguido esse feito da portaria. Isso não nos alegrava, porque a gente percebia que era algo ainda muito tímido dentro do Estado. Era preciso isso se estender por todos os territórios. Então, em 2015, a gente formaliza oficialmente, né, o reconhecimento de uma escola indígena, e ela traça uma trajetória, né, de luta de 2015 até os anos 2017 para aparecer mais uma escola indígena no estado, dentro da própria território Potiguaracatu, que é a Escola Municipal Indígena Alfredo Lima, que é mantida pelo município de Goianinha. Então, a João Lima é pelo município de Canguaretama e a Alfredo Lima é gerida pelo município de Goianinha, sabendo que a educação escolar indígena é uma obrigação do Estado, mas a comunidade escolar pode optar, né, para que essa educação seja mantida pelos municípios. Assim, a gente compreende duas escolas indígenas se fortalecendo para defender uma política específica de educação e de demarcação e de desenvolvimento dentro da própria aldeia Catu. Isso se ramificou, claro, e entre os anos 2021, 2020, a gente tem uma terceira escola, né, uma segunda legalizada com portaria, que aparece no estado do Rio Grande do Norte, construída agora pelo governo do estado, que é lá no território Mendonça, do Amarelão João Câmara, uma escola que foi financiada pelo Banco Mundial, pelo projeto RN Sustentável. Essa escola é uma escola modelo hoje para o estado, né, porque ela não oferece só a educação fundamental, ela oferece até o ensino médio para aquele território. Isso é um feito importantíssimo, né? Então, ela é uma escola que hoje, né, tem atuado na frente da educação escolar indígena para o estado e tem também provocado os demais territórios para avançar na política da educação indígena. Uma luta maior, né, que a escola João Lino enfrenta é garantir que os professores que atuam naquela escola sejam também indígenas, pertencentes àquela etnia. Eu lembro que em 2013 eu tive que devolver como cacique e como diretor da escola, era um peso muito grande, porque me cobravam, né, que nenhuma violação por nós fosse aceita, inclusive estando na direção de uma escola. Então, eu devolvi alguns encaminhamentos que a Secretaria Municipal do município de Canguaretama nos enviou de pessoas não indígenas que não moravam no território para ser professores e trabalhar na escola indígena. A gente estava numa luta para garantir a política pública da educação escolar indígena efetivamente e, de repente, o município com vereadores, com aqueles arrumadinhos, o curral eleitoral, queriam invadir a escola da forma deles e ignorar essa luta. Então, isso provocou que houve um conflito muito grande, os vereadores não aceitaram que essas pessoas fossem devolvidas, a gente continuou fazendo a frente e não aceitou, colocou indígenas para trabalhar, exigimos um concurso público específico naquele período e não era ainda uma realidade, pelo menos um processo seletivo específico também ainda não era uma realidade, eles ignoravam tudo isso. E no seminário, nesse primeiro seminário de 2014, a gente solicitou, inclusive no documento final, né, tem uma solicitação nossa que é fundamental, que é a gestão democrática para as escolas indígenas, além de legalização das demais escolas indígenas do Rio Grande do Norte. E essa gestão democrática, para a gente, ela é fundamental, né, para não haver aquela quem indique, né, os gestores municipais que indicam os gestores para as escolas, inclusive ignorando a política indigenista, ignorando os direitos indígenas. De ter um gestor não indígena numa escola indígena, que não vai tratar a pauta da educação indígena como um indígena assim faz. E 2017, né, travando essa luta, eu fui exonerado da função de diretor da escola e encabecei, juntamente com meus parentes, uma luta para só aceitar agora um gestor na escola a partir de um concurso, ou seja,
da realização, né, da gestão democrática. E a gente passou quase 60 dias, mais ou menos, com a escola sem gestão, sendo mantida pela gestão compartilhada dos professores e professoras da escola, aguardando a formalização, né, da questão, né, da gestão democrática. E eu tenho uma alegria em falar, a primeira escola indígena também do Rio Grande do Norte que conseguiu realizar o processo de gestão democrática no estado do Rio Grande do Norte é a escola João Lima. Então, a partir de agora, essa escola passa por um período de gestão democrática, sendo violado em diversos momentos. E é muito triste a cooptação, e a gente sabe que dentro dos territórios ela existe. Então, houve várias cooptações, houve convencimentos de indígenas assumirem a pasta, não esperando pela a gestão democrática, pela eleição, e isso foi muito ruim, porque aí se torna uma luta interna, né, que nos fragiliza muito, mas a gestão democrática, hoje, ela é lei no município de Canguaretama, e a Escola Indígena João Lima está inserida nesse processo. Apesar de haver as cooptações, apesar de haver interventores, mesmo sendo indígenas, sem passar pela eleição, ela tem muitos problemas que precisam ser sanados por um coletivo, né, por um coletivo de luta. Que história bonita, Cacique, que importante, né? Isso é autonomia de verdade, né, Cacique? É assim que as coisas avançam mesmo, né? E que importante compartilhar isso para a audiência da revista Pirram, para os seus parentes, professores ou não professores, e também para os não indígenas, né? Aprenderem dessa luta linda, né? Parabéns, Cacique, que bonito. Deixa eu ver aqui, ó, aqui chegou um outro amigo aqui, um outro professor indígena, que é o José Cutiã, e tem o Gregório Monteiro. Vou ver se eles querem também entrar nessa conversa aqui. Não vamos tomar muito seu tempo, mas deixa eu ver se eles querem trocar uma ideia também. Só um minutinho, Cacique. Pode falar. Bom dia. Eu, mais uma vez, né, eu chamo Gregório, sou do povo Craú, sou indígena, moro no estado do Tocantins, no município de Goiatins, é onde eu habito, o território chama Craulândia, tá, onde o povo Craú vive, e hoje estamos no território, né, homologado, demarcado, mas ao mesmo tempo, né, que tem essa demarcação, mas a gente, né, sofre muito pelo aperto, né, pelo avanço dos agronegócios, tá? E também a gente sofre também pela nossa educação das escolas indígenas também, porque no estado do Tocantins, né, tem um governo que assume e cada governo tem seu domínio para estar desenvolvendo as escolas indígenas. E hoje a gente tem essa dificuldade de conquistar, né, das escolas, porque a maioria das escolas não é construída concretamente, não é bem atendida pela merenda escolares, né, pela material didáticos, tá? Mas
mesmo assim a gente está levando, né, devagar, para poder levar no conhecimento desenvolvente, né? Porque cada vez mais a sociedade envolvente, ele sempre coloca, né, os indígenas na classe minoria. Então, devido a isso, né, a gente tem também essa, né, atraso da nossa escola. E hoje eu estou, né, ouvindo o que o cacique está falando, né? Não tem a diferença, porque eu, como Craú, que já tenho uma território demarcada, mas o sofrimento é igual, tá? Não tem o melhor, porque eu me sentia, né, perante essa conversa que o cacique está propondo, né, chegou a bater no meu coração, né? É a tristeza, tá? E não tenha mudança nenhuma, tá? Espero que o governo brasileiro vai dar essa oportunidade para poder, né, rever e ver essa demarcação imediata para o seu povo, para o nosso povo viver tranquilidade, né, continuando tradicionalmente na cultura, e isso é a minha esperança, que eu quero dizer para você, cacique. Que alegria, que alegria. Gratidão, viu, pelas palavras do meu parente. Isso nos fortalece, a gente saber que a gente consegue, né, estabelecer um elo nessas diferentes regiões indígenas, né, nesse continente indígena, nesse Brasil indígena. Esse elo, ele é fundamental. A gente pesa muito, né, por essa unidade, né, esse sentimento de pertencimento que os povos indígenas mantêm. Não, legal, Cacique. E um dos objetivos da revista Pirrã é justamente esse, né? De fortalecer ainda mais, né? Essas redes que já existem, né? É muito bom ter esse espaço. E eu aproveito para colocar à disposição sua, Cacique. A revista produz material didático também, pedagógico, ou material político mesmo, sabe? Se vocês aí pela escola tiverem interesse em fazer algum material para essas disciplinas, a gente vê que aqui a gente tem as secretarias de educação dos estados, dos povos que vêm estudar aqui, não produzem muito material para as escolas, né? Eu tenho 2 materiais, viu, que a gente tem feito um esforço para tentar produzi-los, que são 2 PDFs para transformar em um material didático para ser aplicado em escolas indígenas. Está autorizado já, então, Cacique. Um é Jogos e Brincadeiras Indígenas, Potiguara-Catu, Jogos e Brincadeiras Indígenas Tradicionais Nossas. A gente usa esse PDF já aqui, mas ele não é um material publicado, né, finalizado. E o outro é Lendas e Encantados. A gente faz um trabalho muito forte para desmistificar, né, o que é as lendas que se conta, né, mundialmente, nacionalmente, localmente, e o que é os encantados para os povos indígenas, porque, na verdade, nossos encantados, eles são enquadrados nas lendas, né, em períodos folclóricos, quer dizer, um encantado indígena que é sagrado para nosso povo, é contado